felizes com Jesus em toda e qualquer situação e circunstâncias. Bom, eu quero deixar um texto que está em Marcos, capítulo 5. Eu peguei apenas uma parte, quando Jairo, um homem importante, religioso, com condições financeiras, se deparou com a situação que ele não tinha como remediar. Sua filha estava à beira da morte e ele clama a Jesus. E o texto diz, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Há 3 coisas iniciais que eu quero dizer a respeito desse texto. Primeira coisa, a má notícia que foi dada. Há situações, há momentos que nós somos confrontados por uma situação, por uma notícia que nos tira o chão, que nos faz sofrer. Esse pai havia lutado para que a sua filha sobrevivesse à enfermidade que estava enfrentando. Mas a notícia chegou, e sempre é inesperada, sempre é indesejada. A notícia da morte é uma notícia que causa dor ao coração do ser humano. E a notícia veio dizendo que a sua filha, a filha de Jairo, havia morrido. E outra coisa que eu quero chamar a sua atenção é para a forma errada, tosca, louca que a notícia foi dada. Ninguém chega e diz o que foi dito a um pai que está lutando para ver sua filha viva. Não precisa mais incomodar o mestre, como se o mestre Jesus só existisse para atender os nossos pedidos e as urgências que nos surgem. Não incomode? Não, a gente tem que incomodar o Senhor Jesus, sim. Outra coisa é que Jesus dá uma palavra, não tenha medo, tão somente creia. Eu quero, a partir desse texto, tirar algumas lições sobre o que fazer, como me portar quando a má notícia chegar aos meus ouvidos e ao meu coração. O que fazer? Às vezes a resposta é, eu não sei o que fazer. Muitas pessoas estão passando por notícias, ouvindo notícias, passando por situações como estas, e de fato não sabe o que fazer. E eu quero então te dar 3 ações que você precisa ter quando a má notícia chegar. A primeira delas é o que Jesus orientou este pai fazer. Não temas, creia somente. É muito difícil cumprir o que Jesus está dizendo, mas é a opção ideal. Creia somente. A nossa lógica, a forma de raciocínio humano, ele está dentro de uma cadeia de causa e efeito em que a gente chega a conclusões imediatas, lógicas, e que nem sempre tem a ver com conclusões espirituais e sobrenaturais. O natural diz, se a pessoa morreu, acabou. Mas a Bíblia diz que nem sempre a morte é o fim. Jesus pode fazer algo que mude a circunstância. E a gente vê isso na Bíblia como um todo. Não estou falando apenas de morte, estou falando de situações que aparentemente são irremediáveis. São decretadas a falência, são decisões que parece que não existem mais recursos. Jesus nos convida a crer somente, a vencer a lógica e a viver pela fé. Viver pela fé é vencer a lógica humana. A lógica humana diz, não tem jeito, não tem esperança. Jesus diz, tem esperança sim. E, além de vencer a lógica humana, a gente tem que exercitar o nosso coração, o nosso ouvido espiritual, para ouvir o que Jesus diz e não o que as pessoas estão a dizer. As pessoas são pessimistas e nós também somos pessimistas. Jesus ele tem uma palavra de esperança porque ele é o autor da história, ele está escrevendo a nossa história. Se ele diz algo para nós, a gente tem que acreditar no que ele diz,
e não no que as pessoas afirmam, não nas más notícias e na incredulidade que chega ao nosso ouvido. E é importante insistir em perseverar na fé. A palavra perseverança tem a ideia de continuar fazendo algo independente dos obstáculos e dificuldades que você tem e que está enfrentando. Perseverar na fé é continuar crendo a despeito de todos os sinais contrários de intervenção de Deus em nossas vidas. E essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a má notícia chegar. A segunda coisa que devemos fazer quando a má notícia chegar aos nossos ouvidos é aceitar o tratamento de Deus. Nem sempre, Deus vai fazer aquilo que a gente deseja e quer. A fé é a confiança em que Deus vai mudar o quadro. Mas, às vezes, nessa segunda opção, a gente precisa aceitar o tratamento de Deus em nossas vidas. Isso quer dizer que Deus pode não reverter a situação, não ressuscitar, não mudar o quadro, e a gente tem que lidar com a situação que chegou a nós. Há muitas coisas que nos vêm como notícias más e elas se estabelecem. O quadro não muda. A gente tem fé, a gente ora, a gente pede, a gente clama, mas Deus diz não. E quando Deus diz não, qual deve ser a nossa postura? Eu proponho, aceite o tratamento de Deus, porque Deus quer nos ensinar, Deus quer nos aperfeiçoar, nos tornar uma pessoa melhor. A gente sabe que quando a gente tem tudo, a gente não dá valor ao que tem. E às vezes Deus tem que tratar o nosso ego, as nossas vaidades, para nos ensinar a ser pessoas melhores. E o exemplo de Jó é um exemplo que nos faz refletir sobre o que eu estou dizendo. Jó sofreu muito, e aquele sofrimento era pedagógico, não era punitivo, era pedagógico. Às vezes nós sofremos sem merecer, sem ter culpa no cartório. Nunca a gente pode atribuir a uma penalidade o sofrimento que a gente tem, porque ele pode ser pedagógico, é para nos ensinar, é para nos fazer crescer. Depois de ter sofrido tudo, Deus, depois do ensinamento, mudou a história de Jó, porque nem todo sofrimento é para sempre. A alegria vem pela manhã. E depois de ter aprendido, Jó diz, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Está aí no livro de Jó, 42, o capítulo, versículo 5. Se Deus não mudar o quadro, aprenda, cresça, amadureça. Também o tratamento de Deus pode ser para nos disciplinar. O que é disciplina? É uma punição pura e simples? É para nos fazer sofrer? Não. Toda disciplina de Deus é para o nosso bem. Toda disciplina de Deus é para nos fazer aprender com a dor. E, claro, nós não queremos nunca sofrer. Aprender com a dor nunca é a nossa primeira opção. Davi, o rei de Israel, foi um homem que aprendeu com a dor. Teve que aprender. Nós não escolhemos sofrer. Nós não queremos aprender com a dor, mas Deus muitas vezes nos faz aprender com a dor. E Davi sabia que Deus estava tratando com ele, disciplinando para que ele pudesse voltar ao caminho certo. E esse episódio que eu escolhi na vida de Davi é quando Davi foi deposto do trono por um dos seus filhos, houve um golpe de Estado, e Davi, não querendo fazer mal ao seu filho, não querendo entrar num combate com um exército do seu filho, ele sai às escondidas com um pequeno grupo, e um homem chamado Simei, que era primo de Saul, o rei anterior a Davi, ele, está aqui o texto, chegando o rei Davi a Baurim,
um homem do clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei. O que Davi fez? Mandou matar Simei, se bem que alguns que estavam com Davi deram essa sugestão. E Davi, sabendo que tudo aquilo que estava acontecendo é porque ele havia tomado decisões, escolhido opções erradas, e Deus estava ensinando a ele agora como fazer o que é certo e como aprender com os erros. Davi diz: deixem-no em paz, deixem Simei em paz, que amaldiçoe. Se Deus diz para Simei amaldiçoar Davi, deixa Simei amaldiçoar Davi, pois foi o que o Senhor lhe mandou fazer. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem a maldição que hoje recebo. Mesmo sofrendo, mesmo sendo disciplinado, ele sabia que Deus é um Deus que tem um coração de manteiga e sabia que o sofrimento que ele estava experimentando era fruto das opções que Davi havia escolhido, mas mesmo assim, Deus poderia transformar o mal em bem, porque Davi compreendeu que há sofrimentos que vêm para nos disciplinar e nos trazer de volta ao caminho, e esse sofrimento vai nos fazer bem. O que fazer quando a má notícia chegar? Deixar a graça de Deus te sustentar ou nos sustentar. E aqui o exemplo de Paulo é o exemplo que cabe muito bem. Paulo, ele ora a Deus e ele diz que orou 3 vezes, insistindo em um pedido. Ele cria que Deus podia fazer. Ele cria que havia poder inesgotável nas mãos de Deus. E Paulo diz que ele está com um espinho na carne, é uma metáfora. Muitos estudiosos da Bíblia querem explicar o que é essa metáfora, mas não sabemos bem ao certo o que pode ser essa metáfora que Paulo usa. Mas o que a gente deve enfocar é na resposta de Deus. Deus não atendeu a oração de Paulo. Paulo diz: 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas ele me disse, foi o que Deus disse para Paulo: minha graça é suficiente a você. Em outras versões nós encontramos texto que diz: a minha graça te basta. É a mesma coisa, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei, diz Paulo, ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Esta palavra de Deus, de que a graça dele basta para os momentos de crise, significa dizer que quando nós ouvimos a má notícia, aquilo que era má notícia se torna uma realidade. Mas Deus não nos abandona. E aquilo que antes era medo, era pavor, será enfrentado com a presença que nos fortalece. Será enfrentado com a força que vem do alto. Aquilo que a gente acha que não vai dar conta, nós encontramos em Deus as condições de superar, de enfrentar e de vencer. A má notícia se consolida, mas ela não dura uma vida inteira, porque a graça de Deus nos dá força. É isso que acontece quando a gente recebe uma notícia de morte, de falência, de enfermidade e de outras notícias que nos vêm. Nós seremos fortalecidos quando a notícia chegar, porque Deus é o Deus que permite que a má notícia se consolide, mas também é o Deus que nos fortalece quando a má notícia chega. Então, quando a má notícia chega, nós podemos ver Deus agindo e livrando da má notícia. Isso acontece muitas vezes. Quando a má notícia vem, nós somos tratados e aperfeiçoados por Deus. Ela tem um propósito. Quando a má notícia vem, a graça de Deus me fortalece, porque ela me basta. Essa foi a razão, porque eu coloquei para que vocês ouvissem
a música Sou Feliz com Jesus, meu Senhor. Qual é a má notícia que você tem ouvido? Essa é a pergunta que se faz. Mas qual é a opção que você tem escolhido quando a má notícia chega? Que o que eu falei aqui sejam as opções de escolhas na sua vida. Deus abençoe sua vida.